eu buscava o reconhecimento externo. Às vezes não é necessário você falar não. Se você me pedir alguma coisa, um favor ou alguma situação que eu possa te atender, eu vou te atender, só que no meu tempo. Estou recebendo aqui comigo Rony Gonçalves, gerente de TI, idealizador do projeto Curso Gestão de Projetos de Vida. É dessa forma, né? Isso. Eu posso falar que você é um mentor, né, Rony? Seja muito bem-vindo ao podcast. Boa noite, Rubens. Boa noite para quem estiver nos ouvindo. É um prazer enorme estar aqui novamente, Rubens, com você. E eu prefiro ser chamado de facilitador. Facilitador. Isso. Facilitador de pessoas, né, Rony? Rony, eu tô aqui com algum... Eu já vou direto ao ponto, tá? Hoje o nosso podcast mudou um pouco o formato, igual eu tinha te falado. E eu recebi uma pergunta que eu achei muito interessante e vai casar com o que você faz. Mas ao decorrer do que a gente for conversando aí, você coloca todos os teus pontos, tá? Okay. Eu recebi uma pergunta no Instagram diretamente para você, né? O que você acha do termo todo mundo tem as mesmas 24 horas? Você veio aqui de uma outra vez e falou sobre isso. E essa pessoa na caixinha de pergunta, ela complementou ainda. Ela falou, pô, mas tem gente que tem mais facilidade. Eu não vou chamar de facilidade, mas mais benefícios, né? Não tem que pegar trânsito. O que você pensa desse termo aí, todo mundo tem as mesmas 24 horas, Rony? Rubens, exatamente. As mesmas 24 horas que existe hoje são as mesmas que existiu há milhares de anos atrás. O ciclo do sol, o ciclo do tempo, o ciclo da semana, dos anos, da primavera, do verão, do outono, do inverno. A questão é como você está priorizando o seu tempo e para quê. Isso, inclusive, é uma polêmica, né? Alguns coaches levantaram essa questão, que as 24 horas estão aí para todos, para fazer aquilo que ele desejar. E algumas pessoas defendem a questão algumas questões de igualdade, para a pessoa que, às vezes, utiliza um transporte coletivo para ir para o trabalho ou para estudo. E eu digo o seguinte, eu já estive nessa condição de, às vezes, os meus recursos não serem exatamente os que eu tenho hoje. Por outro lado, ao invés de eu me vitimizar em relação ao que eu não tinha, eu sempre busquei priorizar meu tempo para ir atrás daquilo que eu sonhava. Basicamente é isso. Ao invés de ficar me questionando porque eu estava utilizando um ônibus para ir para o trabalho, ter que acordar às vezes 1 hora mais cedo por conta desse tempo que às vezes o transporte coletivo não sendo tão eficiente, né? Eu sempre visualizava o quê? Como que eu mudo essa condição? E aí as ações do passado, tudo que eu fiz, fez muita diferença no meu futuro, que hoje, se o presente que eu tenho foi graças à mudança de comportamento lá no passado. Onde você acha que você tivesse feito essa mudança? Porque imagina um jovem chegando lá no teu... para te ouvir, né? Você já é um cara experiente, já é mentor, facilitador, como você gosta de ser chamado. Isso. Chega um cara mais jovem lá. Não seria complicado virar para a pessoa e falar assim, pô, as mesmas 24 horas que eu tenho, você tem. O cara pega ônibus, vida corrida, acorda cedo, dorme tarde. Como você faz essa gestão para colocar para as pessoas que sim, são as mesmas 24 horas e que talvez o tempo agora não é favorável, mas que você tem que trabalhar para o futuro em cima disso. Como é que você coloca aí para o pessoal que, digamos, não entende isso ainda? Rubens, é bacana isso, porque até para responder isso eu tenho que voltar no tempo. Eu já tive meus 15 anos morando com os pais e as minhas responsabilidades não sabia o que era pagar uma conta de água e de luz. Apesar de eu ter ido trabalhar aos 14 anos, né, bem cedo, mas eu não tinha a obrigação de voltar e ter que pegar o recurso financeiro e colocar dentro de casa, né? Porque apesar disso, meu pai, né, nós não tínhamos uma condição privilegiada, mas o sustento da casa, nas necessidades básicas, meu pai supria. É voltar no tempo também e lembrar os meus 20 anos, aos meus 30 anos. Eu tive uma experiência fora do país que me deu muito recurso, muita experiência. Quando eu retornei, eu comecei do zero. E do zero,
trabalhando, recebendo um salário mínimo, com pouco estudo, utilizando os recursos que ali poderia, como se diz, é o vale transporte para ir trabalhar. A questão é, eu tinha 24 horas para me fazer alguma coisa. Quando eu pego a minha experiência fora do país, eu cheguei a trabalhar 10, 12 horas por dia. Lá fora eu me esforçava em indústrias, me esforçava nos meus processos que tinha para fazer talvez um pouco mais de dinheiro. Como eu não fui com projeto para, digamos, fazer muito dinheiro, conquistar imóveis, essas coisas de investimento por falta até de educação financeira, eu voltei quase da mesma forma que eu fui. Pra onde que você foi? Eu morei 6 anos no Japão. Certo. Eu voltei, digamos, financeiramente da mesma forma, mas com uma diferença. 6 anos de muita experiência. E aí a gente faz uma conexão com a vida. O que é a vida? Muitas das vezes as pessoas projetam a vida delas no quando eu tiver isso, eu vou ter mais tempo quando eu tiver um carro, eu vou ter mais tempo quando eu tiver uma bicicleta, eu vou ter mais tempo quando eu ganhar mais dinheiro. Inclusive é aquela história, né? O ganhar, a gente não ganha dinheiro. A gente faz baseado em algum trabalho, alguma atividade. Muitas pessoas têm aquela inversão, né, Rony? Até por falta de conhecimento e experiência, do ser e ter. Muitas pessoas querem ter para depois ser, porque acham que se tiver um carro melhor, uma roupa melhor, ele vai ser algo que, na verdade, não é. Não é. Então, antes ser para depois ter. Exatamente. E esse é um dos desafios, porque quem é você? Né? Quem exatamente, como está a sua identidade perante aquilo que você também tanto reclama? Então, falar desse tempo é usar a experiência. Quando você fala assim, como falar para um jovem? Simplesmente, a pergunta para falar com o jovem é o que exatamente você quer? Esse é o ponto. E a gente... Mas muitas das vezes o jovem ele não tem, até por criação talvez, um direcionamento, né? Muitos jovens não sabem o que querem. Não. E aí? Só de questionar, se o indivíduo já começar a fazer essa pergunta, ele já começa a sair da condição do passivo. Porque a pergunta já vai começar a incomodar. A pergunta já vai levar a uma outra fase, ao invés de ficar só se vitimizando com as condições que tem. Muitas das vezes, isso é enraizado na nossa cultura, é a cultura da vitimização. Sempre o problema é o outro, é a família que eu nasci, é a escola que eu estudei, é por onde eu passei, em algum momento a empresa que eu trabalhei, mas afinal de contas, quais foram os seus aprendizados por onde você passou? Por pior que tenha sido a família que você nasceu, o que ela te ensinou? O que ela pode trazer de aprendizado para a sua vida? Porque a vida nada mais é do que a experiência. Ela não é o que você sai simplesmente aí quando sai construindo e querendo deixar a sua marca. Daqui 100 anos ninguém vai estar aqui mais. Exatamente. Ninguém. Agora, se a vida é uma experiência, como você está experimentando a vida? Como você está utilizando o seu tempo? Eu me lembro da minha mãe, né, que ela falava assim, nossa, como é bom estar com a família reunida. Eu era criança, não tinha noção, né? E aí eu só fui entender isso o dia que minhas filhas nasceram e quando eu tenho a possibilidade de estar com a família reunida. Porque esse tempo que você está ali, que você tem condições de olhar para todos, sentir a presença, conversar sobre coisas boas, sem que haja bebidas em exagero, sem que haja, inclusive, comer em exagero, sem que haja exageros. Tudo tem que ter um equilíbrio, né? Se você está equilibrado dentro do seu sistema familiar, a hora que passa isso, fica o gostinho de querer voltar e fazer novamente. E às vezes é coisa simples. É simplesmente sentar, preparar um almoço ou um jantar, um almoço de domingo ou um jantar, com as condições que você tem, sem necessidade de
utilizar de recursos financeiros para depois chegar na segunda-feira e falar, poxa, estourei meu limite do cartão de crédito. São as coisas simples. Eu gosto de compartilhar com os meus alunos e com os meus amigos uma das experiências maravilhosas da minha vida. Eu tive duas. Uma delas foi com a minha filha, eu acho que eu até falei no podcast anterior, mas é muito significativo quando a gente fala de tempo. Minha filha com 2 para 3 anos, eu simplesmente cheguei, peguei ela na escola, quando eu cheguei em casa, ao invés de subir para o apartamento, decidi ir na farmácia e comprar um picolé. E nós voltamos chupando aquele picolé e ao chegar na porta do prédio, sentamos na calçada, nós dois ali. E até hoje é uma experiência maravilhosa que vira e mexe, é aquele momento do pai com a filha que ficou gravado. Então, esse é a essência do tempo. Então, se eu falar para um jovem hoje, cara, você não está no seu lugar que você gostaria, continue, mas visualize o que você precisa fazer, qual a mudança do seu comportamento, qual a capacidade, o que você precisa construir na sua capacidade para você chegar onde você quer. Você acredita que formar uma identidade forte, ela facilita nesse processo na fase adulta? Rubens, eu gosto de devolver algumas perguntas de vez em quando. E o que é uma identidade forte? Identidade forte, Rony. Por exemplo, ontem eu ouvi, e aí eu não quero que você entrar na parte religiosa, mas eu ouvi de uma pessoa que as pessoas se perdem muito durante a vida justamente por não ter uma identidade forte, não saber quem ela é. Que é aquela pergunta que a gente falou, que é difícil as pessoas responderem. Quem eu sou? Quando alguém te pergunta quem você é, geralmente as pessoas travam, e você deve passar muito por isso. Então, quando você não tem essa identidade muito bem resolvida, muito forte, você quer ter para ser, é o que a gente estava discutindo. E muitas das vezes você terceiriza responsabilidades, você nunca é responsável por algo que na verdade é você. Então você espera da sua esposa, você espera do seu esposo, sendo que na verdade é você que tem que ser. Então esse questionamento de identidade forte, eu ouvi sobre isso ontem e me tocou muito, achei muito interessante. Eu aproveitei e falei, vou perguntar para o Rony sobre questão de identidade, porque falando justamente disso, né, que você acabou de comentar da tua filha, isso ajuda a criar uma identidade forte. Essa memória, essa lembrança, ela vai carregar para a vida dela. Os atos que você vive hoje, que você faz, que você tem aí com a tua esposa. Então, muitos adultos não são um pouco perdidos nisso? Eu te perguntei sobre essa questão da identidade forte, porque dentro de alguns conceitos que eu venho estudando já há algum tempo sobre comportamento humano, até mesmo eu tive um problema de identidade muito forte, porque aqui no Brasil era chamado de japonês. Então, o que fala de bullying na escola, eu sofri quando era criança, né? Isso me fortaleceu bastante, inclusive, para lidar com as questões da vida. E quando eu fui para o Japão, eu era tratado como estrangeiro, como brasileiro. Então, só aí já existe um conflito muito grande. Como? Se eu, lá no Brasil, era chamado de japonês e aqui no Japão eu sou tratado como estrangeiro. Então, tem um conflito de identidade muito forte. Mas, vamos lá. Ao invés de falar de identidade forte, eu gosto de falar assim, qual é, afinal, a sua identidade? E para se falar disso, tem que olhar para onde? De onde você veio. Não tem como falar de identidade sem olhar para os nossos pais, sem olhar para os nossos antepassados. Só os pais, de uma forma bem assim, lá no curso eu gosto de falar sobre algumas verdades. O ser humano, Homo sapiens, ele não se reproduz sem que haja 2 indivíduos, uma mãe e um pai. Nós vamos entrar numa polêmica grande se for falar disso, né? Não é uma questão de polêmica, é uma questão, aí quem gosta de gerar polêmica é questão de ciência. Ciência, o ser humano, o Homo sapiens, ainda não se reproduz igual alguns seres vivos no mundo, que só com um indivíduo vai lá e gera outro.
Não, nós precisamos de 2 indivíduos. Um indivíduo fêmea e um indivíduo macho. Ponto. A partir disso, tem você. E ainda, quando a gente olha numa visão um pouco mais sistêmica, 50% do seu pai, 50% da sua mãe, geneticamente, inclusive de comportamento, também está dentro de você. Agora, eu não quero aceitar essa verdade. Por isso e outras, nós estamos vendo muitas questões de comportamento e falta de identidade. Por quê? Porque eu não aceito aquilo que eu recebi de graça, Do que eu que sou. foi a minha vida. Eu recebi a minha vida, de onde eu vim. Aí as pessoas começam a levantar polêmicas em relação ao comportamento dos pais. Aqui não é discutir o comportamento, como foi a vida dos pais, de que forma, poderia ter sido melhor ou poderia ter sido pior. Não é isso. Até porque ser humano perfeito até hoje eu não conheci ninguém e eu também não me considero ser perfeito. É outra questão. Mas a identidade, ela vai sendo construída no decorrer da sua vida. Talvez a gente vá conhecer ela só depois que a vida terminar, de fato. Agora, ela tem que ser formada a partir de quem? De você. A questão da falta de identidade hoje é qual? Eu estou olhando a grama do vizinho, eu estou olhando o meu colega de escola, eu estou olhando a pessoa que não quis casar comigo. Eu estou buscando o quê? Externo. Eu estou olhando para o meu irmão, estou olhando. Agora, a hora que eu começo a olhar para dentro de mim, eu começo a entender as minhas origens, eu começo a me relacionar melhor. Eu começo, inclusive, eu gosto bastante de um palestrante aí, né? Ele estava falando exatamente sobre essa questão. É um conflito muito grande. A hora que você começa a olhar para dentro de você, também vai ter digamos assim, vai ter um fight, aí uma briga. Vai gerar um desconforto. Vai gerar um certo desespero, inclusive. Por quê? Porque você vai começar a olhar para a sua sombra e para a sua luz. Mas não é importante isso, justamente você... Bom, para o pessoal de casa que está nos ouvindo, deixa eu só fazer uma pausa aqui. O Rony, ele faz um projeto, né, Rony? E nesse projeto você tem várias áreas, né? Você tem a área de gestão de comunicação, gestão do tempo, gestão de recursos. Então, assim, tudo que a gente está falando aqui, pessoal, você lida isso em módulos, né? Dentro do teu... Eu posso chamar de treinamento ou curso? É um curso. É um curso, né? Então, assim, nada que você está ouvindo aqui não é que a gente está tirando... O Rony está tirando isso aqui da cabeça, não. O Rony é experiente e vive disso, né, Rony? Além de ser gerente de projetos. E traz essa vivência para dentro do curso para falar de justamente facilitar o entendimento das pessoas nesse sentido, né? Mas vamos lá. Falando de identidade, Rony, para a gente continuar aqui. Justamente o que você está falando, quando a gente olha para dentro, assim, deve chegar muita gente para você lá sem essa autoanálise, digamos assim. Posso falar isso? A maior dificuldade das pessoas de saber quem é exatamente ela não fazer as perguntas para ela mesma. Se olhar no espelho. O exercício mais importante que eu costumo falar tanto com os alunos como os meus mentorandos se olhe no espelho. Mas se olhe no espelho de uma forma mais amável, com menos julgamento. Se olhe no espelho de forma honesta. Quem realmente é o Rubens? Próxima vez que você se deparar de frente ao espelho, se olhe, mas se olhe com carinho, se olhe com amor. Aprenda a olhar dentro de você e entender que sim, existe uma sombra, existe uma luz. É muito comum, quando se fala de identidade forte, por isso que eu fiz a pergunta, a pessoa quer olhar só para as qualidades. É muito comum a pessoa querer, eu vou à lua porque minha qualidade é lá em cima. O que acontece quando eu olho só para a minha qualidade? Eu acho que eu sou dono da razão. Eu não respeito, às vezes, o limite do outro. Eu começo a me tornar prepotente. Começo a achar que todo mundo tem que girar em torno só de mim. E se esquece que tem um lado que vai errar. Tem um lado que
A gente, assim, de uma forma genérica, né? Eu aprendi isso porque eu já vivi essa experiência de querer ser o máximo. E aí eu só olho para as minhas qualidades. E as minhas qualidades eu sei que são boas, mas ela, em excesso, destrói todos os relacionamentos. Como dosar isso, Rony? É preciso olhar para a sombra. Olhar para a sombra é olhar para os seus defeitos, é aquilo que só você conhece. É sentar no banco dos réus e falar assim, peraí, eu faço isso aqui, eu também tenho um monstrinho aqui que de vez em quando, se eu não tomar cuidado, ele vira um monstrão. Por que que isso é importante olhar para isso? Porque é isso que te dá o equilíbrio. É isso que vai te tornar uma pessoa mais ponderada nas suas ações. É isso que vai te trazer realmente quem você é. Sem ter medo de ir para o mundo e sem ter medo de se posicionar. Quem quer uma identidade forte tem que ter posicionamento. O que é posicionamento? Eu sou um facilitador de um curso que eu criei. Dentro desse curso, além do conteúdo que é ministrado, eu também passo a minha experiência de vida comprovada. Eu tenho história comprovada de tudo que eu vivi. Eu sou. Perfeito. Isso é, além de você falar, saber quem você é, também você tem um posicionamento. O que às vezes esse posicionamento fica vago? O indivíduo, vou pegar a questão de capacitação. O indivíduo vai para uma faculdade, passa 4 anos. Vamos falar um termo aqui bem popular, fica engambelando 4 anos. Passando no limite, é só passar. Chegou lá na ponta, ele pegou, concluiu a regra do jogo. Hoje eu sou diplomado. A hora que o primeiro desafio técnico cai na mão dele, qual é o resultado? E aí, quando a gente fala de tempo, você tem que pensar em quê? Tempo tem que ser útil e tem que ter resultado. O assunto hoje é tempo. Então, o que você está fazendo é útil e, ao mesmo tempo, está te trazendo resultado? Rony, lá no teu curso que você faz, o que você tem identificado que é o maior erro das pessoas que elas cometem nesse sentido? Bom, primeiro, Rubens, para responder essa pergunta, nós já estamos com mais de já está chegando 150 alunos, né? E até agradeço muito a confiança dessas pessoas que têm passado lá por nós. Para entender isso, é preciso entender o movimento que está acontecendo. Não é dos alunos, é um movimento meio generalizado. É uma circunstância que nós estamos vivendo. E aí eu trago até uma questão. Está muito relacionado ao uso dos smartphones, dos celulares, que estão conectados a redes sociais. Principalmente conteúdos de 30 segundos, isso tem gerado uma falta de identidade muito grande e uma perca de tempo muito grande. Isso entra na questão de ansiedade, porque eu até sigo alguns Instagrams, por exemplo, que eu acho até interessante, ele é o acorde já. Você passa, as pessoas querem conteúdo muito rápido, 3 segundos, passou disso você já não é mais interessante, né? E ele coloca esses videozinhos de jogando bigorna, jogando uma chave em cima de um carro. E aí você fica preso naquele vídeo. De repente, na hora que ele joga o último, ele... Parabéns, você acordou. Você está preso na maior epidemia atual, que é rede social causando muita ansiedade. Você percebe isso muito? Como eu te disse, não é uma particularidade dos meus alunos. É uma tendência. Inclusive, o curso está exatamente trazendo a consciência sobre isso. Então, quando você fez a pergunta, né, como é que está o pessoal, o que eles têm trazido? Qual que está sendo a principal dor? A principal dor das pessoas, sabe qual é? Está querendo reconhecimento. Sério, cara? Só que externo. Reconhecimento externo, qual que é a expectativa? Quem põe expectativa sobre reconhecimento externo, qual que vai ser a chance dele se frustrar? Muito alta. Enorme. Muito alta.
Porque ele não consegue olhar para dentro de si e saber o indivíduo maravilhoso que ele é. Porque a hora que ele se olhar no espelho, lidar com a sombra, lidar com a luz, se valorizar, inclusive se amando mais. Como que o Rubens é capaz de amar alguém, sendo que ele se chicoteia todos os dias, se cobra que ele poderia, que ele deveria, que ele seria? Essa é uma dúvida. Tem uma hora que não enche o saco, cara, assim, nunca chegou em você, assim, uma pessoa, e falando direto mesmo, pô, não enche o saco, eu tô cansado de fazer isso, não ser reconhecido, tô cansado de me esforçar no meu trabalho, eu tô cansado de me esforçar para ser um bom pai, um bom filho, e não ter esse reconhecimento que você acabou de falar. Mas o reconhecimento não é importante, Rony? Não é por isso que a gente estuda, não é por isso que a gente trabalha, não é por isso que a gente faz uma graduação para ter um diploma e ser reconhecido na tua área? O diploma não vem muito com reconhecimento, ele vem com autoridade. As pessoas reconhecem a autoridade daquilo, mas reconhecer você como um bom profissional ou não é outra história. Tem vários fatores que vai ter esse reconhecimento. Uma delas, você ir com a minha cara ou não. E aqui fica uma dica, né? Nós não fizemos um acordo antes aqui, né? Que eu costumo fazer toda vez que eu vou fazer um processo com meus alunos ou uma mentoria. Qualquer coisa que a gente disser aqui, até para quem estiver nos ouvindo, entenda, é um conhecimento um pouco generalizado. Agora, se doeu dentro de você, presta atenção, porque aí pode estar a sua chance de virar uma chave e você mudar o seu comportamento e ter os resultados que você reclama até hoje. Esse é um ponto muito importante. Porque muitas das vezes, quando a gente ouve algo que dói, a primeira coisa é falar assim, quem é esse cara aí que está falando isso? Esse cara não é ninguém, só é o Rony aqui, que tem uma experiência de vida, que passou por muitas coisas, que já caiu em alguns buracos muito profundos, mas que eu soube lidar com as minhas emoções, com os meus problemas, baseado em crenças muito fortes, principalmente uma crença em Deus, que agora é uma crença muito pessoal, respeitando quem não tem. Você perde tudo, mas se você perder sua fé, enquanto você tiver fé de resolver qualquer coisa, você pode ter certeza, você pode perder tudo. Você sai de onde você estiver. Mas é necessário você ter fé. Não sei como que você nomeia Deus, não sei, não me interessa. Mas Deus é fundamental para que você realize qualquer coisa. Eu tô até anotando aqui, cara, que eu acho importante esse ponto que você tá levantando. Já aconteceu nesses módulos que você está fazendo de justamente acontecer isso, de chegar alguém bem frustrado, assim, e você vê naquela pessoa uma oportunidade, porque se ela está indo lá, ela está buscando uma mudança. Como você lida com isso, com essa responsabilidade de talvez tentar mostrar para alguém que ela tem algo de bom, algo positivo, como você está falando, não se cobrar tanto? A primeira coisa, eu não tenho expectativa que o aluno vai sair de lá 200%. Primeiro, eu não tenho. Até porque eu sou um indivíduo que sempre, aí eu falo com sempre mesmo, durante muitos anos, até buscar esse autoconhecimento, eu buscava o reconhecimento externo. E eu não tinha identidade, eu não tinha posicionamento. A partir do instante que eu tenho algo para te ofertar, para te falar, dentro das regras que a gente tem, dentro dos nossos acordos, eu vou passar o conteúdo. Pode ser que você, e é um direito seu, pegue esse conteúdo e transforme sua vida. Como você pode dizer, simplesmente fala assim, eu já sei isso tudo e minha vida continua a mesma coisa. Isso é o maior erro, né? Isso é o maior erro, né? Que as pessoas chegam, não, eu sei isso aqui e vou fazer. E cara, não é assim, né? Eu como facilitador, Rubens, eu tenho que ter consciência do seguinte: o mais difícil
Isso dentro de qualquer processo. Quem é psicólogo, atua em consultório, os próprios terapeutas sabem disso. O mais complexo e o caminho mais difícil, muitas das vezes, é conseguir achar a causa da dor do indivíduo. Conseguir fazer esse caminho até que o indivíduo surja a luz na frente dele e ele fala assim, agora compreendi tudo que aconteceu até agora. Só que ao mesmo tempo, e isso é muito importante, faz muito sentido. Estive agora recente num evento do Garriga aqui em Uberlândia, né? Eu já tinha um bom tempo, eu tenho muitos livros que eu já li do Joe Garriga, que é um constelador familiar espanhol maravilhoso. Se alguém conhece ou quer uma recomendação de leitura, leia os livros deles, é muito bom, muito bom. E ele disse o seguinte, entenda, para nós é muito satisfatório às vezes chegar na causa do problema, só que nós não tiramos o direito do cliente fazer o que ele quiser. A decisão sempre a última, até porque nenhum psicólogo, terapeuta tem decisão sobre o que o indivíduo vai fazer com a informação. Então o que você tenta lá, o que você tenta não, né? O que você aplica no teu conteúdo não é convencimento. De não forma tenta alguma. Convencer as pessoas. De forma Mas você alguma. tenta mostrar a forma da vida na tua visão, é isso? Eu nem tento. Eu faço um processo, que inclusive é um método que está lá, é um caminho para você melhorar a sua gestão de tempo, para você priorizar aquilo que realmente te traz felicidade. E não é só felicidade momentânea, que as pessoas estão vivendo um círculo repetitivo de como segunda, terça, quarta, quinta, sextou, sábado e domingo, e na segunda eu não quero ir trabalhar novamente. Porque são momentos de felicidade. A ideia é fazer uma gestão de tempo para que você tenha a vida de qualidade, com as suas prioridades, com aquilo que te importa de fato. E para isso, muitas das vezes, você precisa aprender uma coisa que normalmente as pessoas não sabem. É dizer não. Cara, muito importante você falar isso. A gente falou disso alguns dias atrás. Na verdade, eu fiz um vídeo sobre falar não. A gente tem que aprender a falar não. Quando você aprende a falar não... Inclusive, só para concluir o raciocínio, quando você aprende a falar não sem se justificar, eu acho que é o ápice da coisa. Eu vi um podcast, inclusive hoje, do Wesley Delanogari. O pessoal de casa aí deve conhecer. Se não conheçam, procurem Wesley Delanogari, que é o do módulo, né? Do método do reservatório de dopamina. Não sei se você já ouviu. E ele explicando isso, cara, o ápice do negócio é conseguir falar não sem justificar. Não é não. Mas por quê? Por que não? Tem uma parte que, assim, eu aprendi a ser político com um mentor que eu tenho, que é uma pessoa muito próxima minha, que eu tenho um respeito muito grande por ele, que é um exemplo, né, de resultados e tudo mais. Às vezes não é necessário você falar não. Se você me pedir alguma coisa, um favor ou alguma situação que eu possa te atender, eu vou te atender, só que no meu tempo. A questão é que as pessoas falam sim para tudo, agarram o mundo com um monte de coisa e esquece de priorizar aquilo que é importante para ela. Então não é porque quando você entra muitas das vezes no não, fica o não meio que assim, engessado. E para se relacionar com as pessoas, às vezes é necessário falar, olha, você precisa disso para quando? Para ontem, cara, para ontem, infelizmente, porque eu também tenho as minhas prioridades. Isso entra naquela questão de... Você já deve ter visto um desenho, eu fiz quando fiz minha formação em coach, de gestionar tempo, né? Você tem uma esfera e aí você tem várias saídas aqui. Então, quando você foca em várias coisas, ajudar N pessoas, tem um monte de coisa, não consegue falar não, a tua energia faz o quê? Ela dissipa aqui dessa forma. Quando você aprende a falar não, a direcionar seu tempo, fazer gestão de tempo melhor, vai embora, faz isso. Ó. Então o resultado chega, porque você pôs energia, você direcionou. Dentro disso, Rubens,
eu conheço essa técnica e a gente aplica um pouco dela, mas uma visão um pouco diferente, o formato. Nós temos... Eu brinco tanto com os alunos como os mentorandos e também vou fazer uma brincadeira com você. Você acha que você tem muitos problemas? Rony, eu vou te falar a verdade, cara. O meu conceito de problema hoje é outro. Mas... Porque eu não tenho, cara. Problema tem quem tá em saúde, em estado terminal. Vamos pensar assim, eu tenho uma filha. Legal, que você tá já doente. tem um nível de consciência legal, Exato. Mas vamos considerar... Eu tenho situações que, na verdade, são oportunidades de melhoria. Mas problema, cara, não tem problema. Bacana. Vamos considerar quem está nos ouvindo, está cheio de problemas ou está perto ou convive com pessoas que estão o tempo inteiro reclamando. Então, mas coloca o que é problema de forma bem... Não, é aquela pessoa que está assim, eu não tenho dinheiro, minha saúde não está legal, eu não tenho condição, não sou feliz, meu casamento, meus filhos... Entendeu? Aí eu costumo fazer uma brincadeira assim, pega uma folha em branco e escreve. Mas antes disso tem que fazer uma pergunta. Quantos problemas? Já vem da PNL, pergunta direta. Você está com muitos problemas? Quantos? Se for 365 dias e se realmente for seu, e se você fizer uma ação de resolver um por dia, daqui a um ano, acabou. Percebe? Isso é um processo claro, objetivo. Já estou imaginando os haters. Não tem problema, vou te mandar meus boletos para você ver o que é problema. Mas boleto não é problema. Exato. Você fez um compromisso com alguém e você obteve alguma coisa. É diferente, isso não é problema pagar boleto. Só não fazer o compromisso que você fez. Isso é um pensamento que muitas pessoas não têm, né, Rony? Consciência, né? E outra coisa, quem tem boleto para pagar, ele tem condição de ter alguma coisa. A questão é que eu fico reclamando ao invés de agradecer por aquilo que eu tenho. Mas voltando, se você tem muito problema, primeiro, você vai pegar uma folha em branco e escrever do lado esquerdo. Todos eles, de 1, 2, vai numerando. Até para você saber o tamanho da sua situação. Depois você faz um exercício simples. Você pega e olha, ele vai lendo cada um e pergunta assim, esse aqui é meu mesmo? E passa para o lado direito. Costuma diminuir bastante esse número de problemas. E depois aqueles que estão lá de fato, você vai priorizar. É comum, por exemplo, eu falo isso na gestão de recursos, né, que é a questão de finanças, né? Quando eu tiver um trabalho, aliás, a fala é até assim, quando eu tiver um emprego, ganhar muito bem, aí eu começo a cuidar da minha saúde e eu vou para uma academia. Essa é a maior ilusão que existe, né, Rony? Aí eu volto naquilo que é importante. Espera aí. Você está com problema de saúde? Não estou legal, minha saúde mental não está legal? Tá. E o que você faz nas suas 24 horas? Acorda às 6 horas da manhã, vai fazer uma caminhada. Qual que é o custo disso? Você sair numa praça, fazer uma caminhada, volta. Estou desempregado. Tá, você fez a sua caminhada, voltou. Eu preciso trabalhar? Cara, eu vou atrás de um emprego. Não é o emprego dos sonhos, mas eu vou desempenhar uma tarefa para que gere algum recurso para mim. Esse é o ponto, eu tenho que começar de algum lugar. Quando eu voltei do Japão, eu não tinha emprego, cara. Ao invés de eu ficar reclamando, apareceu uma oportunidade, eu agarrei ela, iniciei o processo, já tem quase 30 anos que eu voltei, e nesses 30 anos eu construí minha carreira. Mas você... aí vem, né, os críticos de plantão. O que você é? Cara, eu sou rico hoje. Aí os meus alunos assustam. Sabe o que é riqueza? Riqueza é você olhar ao seu redor e agradecer por tudo que você construiu. Riqueza é você ter condições de olhar para você e falar assim, cara, de onde eu saí e os buracos que eu caí, eu sou muito rico no aspecto de vida. Não é a roupa, não é o emprego que você ocupa, não é isso. É você agradecer pelo que você tem. A prosperidade é muito mais do que o material que você utiliza. A prosperidade é você ter a capacidade de você estar andando na rua, alguém te pedir um dinheiro, você parar, ouvir a história dele, enfiar a mão no bolso e o que tiver você entregar para o cara, sem
interferir ou sem julgar o que ele vai fazer com isso. Agora, você está disposto a fazer isso? Eu já fui uma pessoa que, quando me pediam dinheiro na rua, eu falava que não tinha. Foi a época que eu mais me endividei com cartão de crédito, cheque especial. Parece que o dinheiro... Por quê? Porque eu mandava para o universo simplesmente, eu não tenho dinheiro. Isso também é consciência. Então, quando você traz lá, o que os alunos, né? O que o pessoal está trazendo? Está trazendo essa necessidade do outro estar passando a mão na cabeça, a necessidade da atenção, a necessidade de... eu estou no meu ambiente de trabalho e o meu chefe não me reconhece. Aí eu costumo dizer o seguinte, cara, trabalho é assim, você está lá ocupando um espaço, você tem uma atividade pré-definida, e reconhecimento é assim, eu estou lá para fazer o quê? Entregou o teu trabalho, você não fez mais do que a obrigação do contrato que está lá. Eu quero só fazer um ponto aqui que eu acho interessante você falar sobre isso. E novamente, né, tem muitas coisas que a gente não sei a fé de vocês em casa, ou a sua, mas são coisas que a gente escuta e me chama muita atenção, né? Ontem eu ouvi assim, cara, se você quer ajuda, você acha que Deus vai te ajudar? Porque muitas pessoas falam isso, não, Deus vai me ajudar, Deus vai me ajudar. E o que eu ouvi ontem foi assim, cara, Jesus, Deus não vai te ajudar não, cara. Ele não vai te ajudar. Ele vai te colocar o que é necessário para você conseguir o objetivo que você quer. E colocaram justamente uma passagem quando Jesus foi pro deserto, né? Deus foi lá, tirou ele de lá. Quem que foi lá tentar ele? Quem que foi lá falar para ele, eu te ajudo, eu te tiro daqui? Quem que foi? Então, assim, na nossa vida, a gente pode trazer isso para ela, né, Rony? Dificuldades nós teremos, né? Isso é fato. Agora, parte muito da gente também ter essa consciência de falar assim, eu preciso me ajudar, eu preciso fazer algo a mais. O início até a gente arrepia, né? Porque é o seguinte, Deus não vai fazer por nós, né? Mas a crença de você acreditar que Ele olha por você, que Ele abre o caminho para você e que você tem essa fé bem enraizada, é interessante que até a visão do que acontece à sua frente, ela muda. Exato. Por quê? Porque um pneu furado, ao sair de casa de manhã cedo, é algo que ele está olhando para você para que você não se arrebente o carro ali na frente. Ao invés de você criticar e falar, poxa, meu pneu furou, vou chegar atrasado no meu compromisso, você olhar e tiver fé, uma crença muito forte de que isso também é ele fazendo por você, as coisas mudam. Agora, quão pequeno é a nossa fé, né? Exatamente. É que às vezes também essa ação é no caminho contrário. É comum a gente querer a coisa mais fácil, sem esforço, sem plantar nada e querer que a colheita venha linda e maravilhosa. Tudo tem esforço. É aquele ponto, né? O primeiro treinamento que você fez para o que você já faz hoje, você com certeza já evoluiu muito. Para o primeiro dia que você trabalhou na TI lá, para o que você faz hoje, você já evoluiu muito. Então, assim, tem que fazer, né, Rony? Mas isso não é a vida? Exatamente. Isso não é a vida? Eu sou de uma geração que viu o telégrafo, Rubens. Não sou tão velho assim, mas já estou passando a minha fase. E eu vi toda a evolução tecnológica que nós estamos aí hoje. Está comum as pessoas procurarem, já vai virar uma moda, as pessoas procurarem processo terapêutico, já tem bastante, para desvincular a abstinência de celular. Olha como nós estamos já entrando numa fase muito crítica, muito ruim. Mas por quê? Isso é uma carência muito grande de humanidade. Recentemente eu ouvi eu acho que foi até o Frei Gilson que falou isso.
né? Tinha uma pessoa entrevistando ele. Ele falou: eu tenho tudo. Eu sou uma pessoa de sucesso, tenho muito dinheiro, tenho uma família linda, maravilhosa, mas eu sinto um vazio. O ser humano, quando ele está vazio, como eu já também me senti vazio, foi exatamente o momento que mais me impactou como pessoa. Porque eu estava buscando a validação externa. E eu só me preenchi no momento que realmente eu me conectei com a essência, com uma força muito mais superior, com a minha crença, a minha fé, e aí sim eu me preenchi daquilo que eu precisava. E eu sei e tenho total consciência de que sem isso eu não dou um passo ali ao sair daqui da sua casa. Então, às vezes, eu falo isso muito também, é uma reflexão profunda. Como que eu preencho a minha identidade? Como que eu me posiciono? Cara, a primeira coisa, entenda, não vai ser o carro, não vai ser a roupa, não vai ser o emprego, não vai ser o lugar. Se você não se posicionar primeiro na sua fé, não tiver uma fé muito na sua crença religiosa, do jeito que você entenda ela, se você não se posicionar em cima disso, não vai ser não é o ter. Sem esse preenchimento você não é nada. Aliás, vou falar por mim. Sem esse preenchimento eu era um nada. Se hoje eu sou alguém que pode vir aqui compartilhar a minha experiência, é exatamente por isso que eu já encontrei esse caminho. O curso de gestão de projetos de vida que eu ministro lá, que eu idealizei ele, criei ele desde a base. Hoje eu ministro ele conhecimento. Eu falo que é o seguinte, gente, isso aqui é um conteúdo. Mas sem isso aqui, esquece tudo isso aqui. Não tem nada, não é nada sólido sem uma fé em Deus. Boa. Rony, como te achar, como te encontrar e como saber se eu devo procurar o teu curso, teu treinamento? Fala um pouquinho disso para as pessoas. E eu queria que você falasse um pouquinho também rapidamente sobre do que você passa no seu modo. Hoje a gente falou muito assim, rápido, né? Se a gente for falar tudo aqui, é 2 horas de podcast, né? A gente falou rapidamente sobre gestão de tempo, mas dentro do teu projeto existem vários módulos, né? Fala um pouquinho, pessoal de casa. Rubens, hoje nós estamos, desde outubro de 2023, ministrando o curso de gestão de projetos de vida. Fazemos projetos de tudo. Comprar um carro, fazer uma viagem. Não é assim? Já teve momento de fazer projeto para ter um filho, construir uma casa, um apartamento, ou às vezes fazer um projeto para uma faculdade. São os projetos, né? Mas afinal de contas, qual é o projeto de vida? Para falar disso, é preciso ir num conceito de vida. Conceito de vida, para mim, vou compartilhar com vocês, foi uma visão que eu adquiri isso na experiência da minha vida. Vou compartilhar como eu vejo a vida. Eu vejo a vida como uma experiência. A gente não nasce pronto. A gente é um ser que vai lá. Se você voltar lá no bebezinho que nasceu, a primeira coisa que ele faz é o quê? Aprender a respirar. Coincidentemente, o dia que a gente parar de respirar, acabou o nosso ciclo de vida. Então a vida é exatamente esse caminho, que a gente começa a respirar e para de respirar. Durante esse percurso é o que vai fazer a diferença. Diferença de quê? As suas experiências que você viveu. Algumas doloridas, algumas boas, algumas maravilhosas. Mas eu convido qualquer um de vocês a fazer o quê? Veja o pôr do sol, passo aqui no caminho de casa. Quando eu estou em cima no viaduto, tem um pôr do sol ali por volta das 6, 6:30. Se você observar isso todos os dias ao passar por ali, você vai ver que a natureza ela tem o seu ciclo natural e cada momento vai ter você vai vislumbrar uma imagem diferente. O que aquela imagem está te trazendo?
de uma série de assuntos aqui, mas o que é a vida para você? Começa a perguntar. Nós viemos falar de tempo hoje, mas o que você está usando suas 24 horas? Mesmo quando eu estava dentro de um ônibus, para aqueles que às vezes vão falar assim, ele está falando isso porque ele teve condição, teve oportunidade. Cara, mesmo dentro do ônibus, igual eu andava ali, se às vezes eu queria ler um livro, eu lia. Se às vezes eu queria ouvir uma música, eu ouvia. Se eu quisesse conversar com alguém, porque eu tive uma afinidade, eu conversava. Da mesma forma, se você sair daqui e for para a Europa, você vai ficar às vezes 10 horas dentro do avião, você vai ter 10 horas ali, o que você vai usar essas 10 horas? Porque quando eu chegar lá na Europa vai ser legal. O tempo é o mesmo. A questão é o que você está fazendo com ele. Você falou sobre ansiedade. Primeira coisa, respira. Quem tem ansiedade nem respira, está correndo o tempo todo atrás do tempo. Voltando para o curso, nós falamos o que lá? O curso chama Gestão de Projeto de Vida. Então, eu falei minha visão de vida. Vida é as experiências que a gente carrega durante esse prazo que nós estamos aqui. Fazer uma gestão de tempo, olhar o tempo como prioridade. Quem que é o principal elemento que vai priorizar? É você. O que é importante as minhas 24 horas? É minha família, o meu trabalho. É ter disciplina, que a hora que eu estou no trabalho, estou fazendo o que eu tenho que fazer. Quando eu estou aqui nesse momento, eu estou aqui em estado presente, falando com você, compartilhando com quem está aí, que vai nos ouvir, que vai ver esse momento. É estar aqui agora e não o pensamento fora. O que eu vou fazer amanhã, daqui 2 semanas, sempre no futuro. Não, é presente. Nós falamos de comunicação. Como que eu me comunico com os outros, sendo que sequer eu estou ouvindo as pessoas? É comum nos relacionamentos hoje as pessoas chegarem para conversar com o outro está no celular. Pode falar aí que eu estou te escutando. Não está, ele não está ali presente. Os relacionamentos estão se rachando, por quê? Porque o universo do celular, das redes sociais, da tecnologia, ele está protegido com a minha senha que tem ali. Aí o companheiro não pode olhar. Quer dizer, eu não sou verdadeiro com quem está do meu lado. Eu não tenho essa capacidade de ser verdadeiro com quem está ali. Se eu saio com os amigos, cara, bate a foto, posta na rede social, larga o celular no canto e vai conversar com um amigo. Esse tempo não volta mais. É comum a gente ver, por exemplo, reuniões de a turma da 5ª série, a turma do ginásio. Aí vai lá, reúne 60, 80 pessoas. Está querendo resgatar o quê? É bacana, legal, um abraço e tal. Mas e aí? Você pode cultivar amizades. Eu tenho amigos de mais de 40 anos. Que hoje as famílias já são amigos, os filhos já são amigos entre eles. Agora, a gente não fica todo final de semana, a gente prioriza o que a gente tem que fazer. Em algum momento, durante o ano, a gente se reencontra. A gente fala de quê? Gerenciamento de recurso. Tratar dinheiro como dinheiro. O que é dinheiro? É apenas um recurso, ele é um meio que vai te levar para algum lugar. Tem uma fala do Bert Hellinger, e talvez eu erre uma palavra em alguma coisa, mas a ideia é o seguinte: o dinheiro também tem vida, ele quer ser útil para o sistema. Então, um indivíduo que vai lá, trabalha 24 dias, 44 horas semanais, pega o recurso financeiro e joga em vício, esse dinheiro não volta com tanta facilidade. A gente está numa epidemia disso, né, Rony? De novo, sextou. Agora, você pega esse dinheiro, utiliza para o bem do seu sistema familiar. Aí as pessoas vão falar assim, poxa, mas você não... você está dizendo isso, você não bebe. Cara, eu bebo moderadamente, bem moderadamente mesmo. Inclusive, muito obrigado pelo presente que nós ganhamos aqui. Adorei, viu? Vocês podem vir toda semana. Para quem não sabe, o Rony e a esposa Renata, eles sempre, quando vêm aqui, traz um vinho. Gente, maravilhoso. Acho isso ótimo. Falamos de recurso, dinheiro da visão sistêmica. O dinheiro quer ser útil para o sistema.
E tem as crenças que a gente chega lá e ressignifica todas elas. Dinheiro é sujo. Como é que funciona o teu treinamento? Ele é uma imersão, alguns dias? Ele é um dia só? Tem um acompanhamento? Como é que funciona? O formato dele são 5 semanas. Hoje nós ministramos ele toda terça-feira. Então são 5 terças-feiras seguidas. Podemos falar de uma imersão? De alguma forma, sim. Tanto que a hora que acaba, o pessoal fala assim, poxa, eu quero continuar. Por quê? Porque a proposta também é tirar as pessoas um pouco desse turbilhão, dessa correria, dessa loucura que está acontecendo, essa falta de tempo que as pessoas tanto reclamam, esse excesso de informação o tempo todo. Então, quando o aluno vai na primeira aula, já inicia ali o curso, tem bastante recurso que é passado, bastante ferramenta para quê? Nesses 5 semanas você muda hábitos que até então você não tem noção. Tem muito método de 21 dias para você mudar uma alimentação, para você mudar a sua condição física. Lá estende um pouquinho mais de 21 dias, mas você faz um processo praticamente de uma imersão de 5 semanas. Ótimo. Tá? E fechamos com gerenciamento, gestão de saúde física, mental e espiritual, que a gente entra muito forte no propósito, na sua crença, no algo mais da vida. E, por fim, gerenciamento de projeto, para você ser realmente protagonista da sua história. Perfeito. Né? Não sei se você observou aqui, no copo do Minutos, da nossa nova temporada, você é o autor da sua história. Eu escolhi essa frase, vou até colocar aqui, ó. Eu escolhi essa frase justamente porque as pessoas têm que ter consciência que ela é o autor da história dela. E a história dela, independente do que aconteça, é uma história que precisa ser contada, é uma história bonita. Por isso que eu tenho esse amor aqui, porque é o podcast, por vir, por ouvir. Então, eu gosto de ouvir, gosto de conversar. Rubens, então, a ideia de ter colocado isso aqui é isso. É bem não sei isso. se você percebeu aqui do outro lado. Ó. Respire. Eu vou até cortar aí para você. Né? Então, respire, haja transforme. E transforme. Acho que esse é um conceito, uma ideia bacana. Inclusive, Rubens, lá a gente tem um Instagram, né, gonçalves.rony.emerson. Fala aqui, pessoal, quem quiser te encontrar. Quiser me encontrar, tá no Instagram, gonçalves.rony.emerson. Tem a nossa página também, que depois você pode acessar e conhecer um pouquinho mais. Vai estar aqui embaixo, vou colocar. Do curso de Gestão de Projetos de Vida. Sobre essa parte aqui, o curso fala bem disso. Imagine que sua vida hoje, você está dentro de um barco e o seu barco está à deriva. Você está no meio do mar e sem controle algum, sem controle do seu tempo, das coisas que você gosta de fazer, do seu emocional. Você está simplesmente lá no mar navegando. E o curso de Gestão de Projeto de Vida vem exatamente para que você compreenda as suas habilidades, compreenda, reforce a sua identidade, traga você conectado ao seu sistema familiar, às suas origens, reforce as suas capacidades, os seus desejos, tome o controle do seu barco e comece a navegar para onde você quiser ir. Ótimo, Rony. Rony, bom, o papo está incrível. A gente combinou aqui entre 45 minutos, estamos chegando em quase 1 hora. Te agradeço por ter vindo, agradeço a Renata por estar aqui com a gente também. Renata, obrigado. Graziela também está aqui conosco. Temos uma turma aqui boa, né? Posso ouvindo mandar a gente. só uma mensagem final para fechar? Pode mandar tua mensagem, Rony. Isso é de coração mesmo, sai de dentro, assim, por tudo que eu já passei na vida. Tudo que ocorreu com você, as coisas que aconteceram, até as boas também, entenda que são experiências na sua vida, mas principalmente aquelas que doem, aquelas que te machucam, aquelas que te colocam em situação, às vezes, de desespero. Entenda que se você estiver ouvindo isso agora, nesse momento, passou. Você é uma pessoa maravilhosa, você é uma pessoa capaz de transformar a sua vida. Basta entender uma simples coisa: o que aconteceu, aconteceu, ficou. Não é uma sentença perpétua.
você não precisa carregar isso para o resto da sua vida. Você pode sim respirar. Muitas das vezes o que aconteceu, você não tinha culpa nenhuma sobre isso, mas entenda que o controle sobre o outro você não tem, mas sobre você, você tem total controle sobre a sua vida. Mas dê o primeiro passo. Pode ser que esse primeiro passo não te leve não seja exatamente onde você quer estar, mas ele já te tira do lugar que você está e está mais próximo do seu destino. Obrigado mais uma vez por estar aqui, que está assistindo. Comente se você gostou. Tiver alguma pergunta, escreva. Se quiser mandar mensagem para o Rubens, ele repassa para a gente. Será um prazer poder atender vocês. Se tiver vontade de estar junto conosco lá, ou uma necessidade de estar junto conosco, ter o nosso contato, vá lá. Não perca tempo, mas se dê a oportunidade. Se esse papo fez sentido para você, se dê a oportunidade de você ter um pouco mais de conhecimento, mais recurso, para que você possa realmente mudar a sua vida. Perfeito. Rony, obrigado. A gente se vê numa próxima. Pessoal, eu já ia dizer isso, né? Se esse papo fez sentido para você, curta, comente, compartilhe aqui com as pessoas, para mais pessoas terem acesso a esse conteúdo. E se tiver dúvidas, como o Rony disse, coloque aí para nós no Instagram, no YouTube. Nós iremos repassar essas dúvidas ao Rony e eu tenho certeza que ele e a esposa terão o maior prazer em responder a todos. Espero que você tenha gostado desse papo. Vai estar disponível aqui no YouTube, no Spotify e alguns cortes no Instagram. E eu espero te encontrar no próximo episódio. Um abraço.